Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. É um jeito diferente de aprender programação web. E nesta aula nós vamos aprender como que nós criamos o efeito parallax, é onde o site continua movimentando, mas na maioria dos casos a imagem fica parada. Nós vamos aprender como que nós podemos criar este efeito e também um outro efeito parallax, que é o cutout reverse. E você vai ver em detalhes como criar esse. E na prática é bem simples e você vai entender aí também de forma bem simples como que nós podemos aplicar no nosso site, tá ok? E agora neste momento vamos dar uma olhadinha do que nós vamos construir. Então basicamente eu vou ter aqui uma imagem e eu vou deixar o link para você adicionar essa imagem aí no seu projeto se você quiser. Temos a imagem aqui de uma águia e quando nós rolamos o mouse, a imagem do fundo ela fica parada. E de repente nós vamos ver aqui um texto aparecendo sobre a imagem. Na verdade, o que nós temos aqui é duas imagens. Temos esta imagem aqui, onde temos um texto que você poderá aí estilizar à vontade com o CSS. E também nós temos aqui uma palavra, um texto aqui, eagle, que é em inglês a palavra águia, e quando eu rolo o mouse aqui, o texto fica por cima da imagem. É um efeito bacana que vai dar bastante diferença aí nos seus projetos, tá ok? Então vamos agora dar uma olhadinha aqui no nosso código, que é bastante simples como que nós podemos fazer. Vamos aqui na parte do HTML, a primeira imagem que nós vimos, onde tem a imagem da águia e o texto em cima da imagem, basicamente é isso. Em HTML, bem simples, somente uma div, onde vai receber o banner, que vai ter a imagem da águia, e um texto que vai ficar sobre a imagem. E logo abaixo, nós temos o efeito cutout reverse, onde vamos ter aqui uma div, um elemento div, e dentro nós vamos ter apenas uma imagem. E temos logo aqui a parte da estilização, onde eu só apliquei um CSS reset, porque todo navegador ele vai ter umas propriedades básicas do CSS, então eu tiro essas propriedades básicas e coloco HTML body de altura de 100%, podemos ver aqui que eu errei, mas é só colocar desta forma, que é a altura de 100%, e nós temos aqui as nossas propriedades do banner, onde vai receber a largura de 100%, a altura eu vou colocar de 600 pixels, e vou aplicar aqui umas propriedades Flexbox. Se você não entende, não tem problema. Aqui simplesmente estou centralizando o conteúdo que está dentro desse banner, que no caso é o nosso texto Meu Banner Parallax. E em seguida nós temos aqui as propriedades para o Background Image, onde eu vou seletar a nossa imagem, adicionar a nossa imagem, vamos definir a sua posição no centro e vamos definir o Background Size, o seu tamanho de cover, e nós temos o nosso Background Attachment Fixed, ou seja, aqui a imagem vai ficar parada. E logo em seguida nós temos as propriedades do banner, onde vamos ter o cutout reverse, onde vai aparecer o texto e a imagem abaixo desse texto. E vamos colocar a altura de 500 pixels, a largura de 100%, e o background image, onde nós vamos seletar também a mesma imagem da águia. Temos o tamanho background size de 100%, background position no centro e o background attachment fixed. Então podemos ver que as propriedades para criar um efeito parallax, o parallax mais simples, podemos ver que é relativamente simples aplicar este efeito. Então vamos agora na prática. Eu já tenho aqui o arquivo meu criado, onde eu coloquei apenas as propriedades principais de estilização da estrutura aqui do nosso site, tá ok? Então você pode pausar e copiar todo esse código, e aqui na parte do body nós vamos começar a digitação do nosso código. Mas antes vamos desconstruir o nosso código. Então, desconstruindo o nosso código do efeito parallax, nós vamos ter aqui basicamente uma imagem da nossa águia, e o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele como um background da div class banner. Então, dentro da class banner, então nós vamos seletar esta imagem como background. E quando você está ali navegando e quando é adicionada uma imagem através do background, através do CSS, se você clicar com o botão direito, não vai aparecer a opção de salvar a imagem como, porque ela está no background. Você pode inspecionar a página usando o DevTools e conseguir seletar a imagem, mas com o botão direito do mouse não vai aparecer a opção salvar a imagem como. Então por isso que quando nós colocamos o background image, não vai aparecer essa opção. Então nós temos aqui a nossa div class banner, onde vai ter a nossa imagem da águia. Então nós seletamos a nossa class da imagem, que é do banner, e adicionamos a nossa imagem. Então podemos ver que vai ter uma barra branca embaixo, porque a imagem ela é maior do que o espaço que eu defini. Como eu defini a altura ali daquela div de 600 pixels, a imagem ela é muito maior que esse espaço. Mas eu vou deixar assim de propósito para nós vermos o efeito. Então a div principal ela vai ser um pouquinho menor, mas só que a imagem vai ser maior do que essa div para dar o efeito parallax de forma mais elegante, tá ok?
E nós temos aqui o efeito realmente do parallax, onde nós vamos movimentar a nossa página e a nossa imagem vai ficar totalmente parada. E nós aplicamos dessa forma usando o background attachment, como eu já havia mostrado, usando o valor fixed, ou seja, eu quero que a imagem fique fixada, tá ok? Então vamos agora no nosso código e começar a adicionar aqui os nossos elementos HTML e também as propriedades CSS. Então o primeiro que eu vou colocar é a div class, eu vou adicionar banner. O banner é onde vai receber a nossa imagem e eu vou colocar qualquer texto aqui somente para visualizarmos o nosso efeito. Meu banner parallax, beleza? A parte de HTML é somente isso e agora nós vamos à parte de CSS. Então vamos adicionar aqui os nossos estilos e primeiramente o que eu vou fazer aqui é adicionar o CSS reset. E para isso nós podemos colocar o asterisco, em seguida adicionar a propriedade margem, eu vou colocar 0, o padding eu vou colocar de 0 também e eu vou colocar o bording de 0 também, porque eu quero que esses valores estejam resetados. E eu vou adicionar também as propriedades para o HTML e também para o body, que eu gosto de sempre adicionar o valor de altura de 100%. Então vamos colocar 100%, ok? Agora essas propriedades básicas aqui do nosso CSS, tá ok? E agora nós vamos adicionar as propriedades para o nosso banner, para o nosso elemento banner que acabamos de criar. E nós estamos seletando pela class, então vamos adicionar as propriedades. E a primeira propriedade que eu vou adicionar é a largura. Eu vou colocar de 100%, que eu quero que ele ocupe a largura total da nossa tela. E eu vou adicionar uma altura, eu vou colocar de 600 pixels. Por mais que a minha imagem vai ter muito mais do que 600 pixels de altura, mas eu vou adicionar 600 pixels para ficar cobrindo um pouquinho a nossa imagem, tá ok? E eu vou colocar agora as propriedades simplesmente para centralizar o nosso texto. E simplesmente eu coloco display. Se você não entende Flexbox não tem problema, mas vamos aqui centralizar. Para centralizar é bem simples. Usamos a propriedade display para dizer que nós vamos usar propriedades Flexbox. Agora para centralizar na horizontal nós colocamos justify content e colocamos center. Então agora vai centralizar na horizontal. E agora para centralizar na vertical nós colocamos align items e nós colocamos center também. E não esqueça, não é itens em português, aqui é itens, nós colocamos o M e o S, tá ok? Agora para visualizarmos na tela, só vou colocar um background color, somente para nós visualizarmos na tela. Vamos colocar aqui um vermelho. Agora vamos visualizar o que aconteceu no nosso código. Eu só vou apagar essa parte do SAMP para ir no nosso arquivo que nós estamos editando. Então podemos ver que o nosso background ficou vermelho, mas ainda está aqui as margens. Então vamos voltar no nosso código para ver o que nós fizemos. Então podemos ver que em margem nós colocamos margem. Então vamos colocar o R aqui, que é para dizer que é margem, tá ok? Agora nós vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que tirou as margens. Você pode perceber que o navegador ele adicionou a margem, sendo que nós não adicionamos o nosso código. Então por isso que eu adiciono o CSS reset para tirar suas propriedades padrão do navegador. Então basicamente nós temos aqui o nosso fundo vermelho e o nosso texto totalmente centralizado. Então o que nós vamos fazer agora é adicionar a nossa imagem. Então vamos voltar aqui no nosso código e aqui na parte do background color nós não queremos esta cor. Então vamos adicionar a nossa imagem. Então para adicionar a imagem background nós colocamos background image e nós colocamos a URL. Aqui pode ser um diretório da sua pasta mesmo, onde estiver aí no seu computador, mas se você subir online, com certeza você vai ter que colocar o link desta imagem. Então aqui no meu caso, como já subi no servidor, então eu vou colocar o link onde está localizada esta imagem, que é https://ilustracode.com.br/assets/images, que está no plural, e eu vou colocar o nome da nossa imagem e também a extensão. Então não esqueça que sempre que adicionar uma imagem ou algum arquivo de texto ou qualquer outra coisa, não esqueça da extensão, senão não vai funcionar. Então podemos ver que já está aparecendo aqui a nossa imagem, o próprio editor já mostra que já foi seletada uma imagem, tá ok? Então vamos voltar lá no nosso navegador, vamos ver o que está acontecendo. Só vou salvar o arquivo. Agora nós vamos atualizar para ver se apareceu a nossa imagem. Então podemos ver que já está aparecendo a imagem da nossa águia. E como a imagem é um pouco grande, então ela está cortando um pouquinho um pedaço da imagem. Então o que eu vou fazer? Vamos lá adicionar as propriedades para estilizar a nossa imagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a posição. Nós usamos a propriedade background position. E eu vou adicionar center, porque eu quero que a minha imagem fique totalmente centralizada. Vamos visualizar no navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que ficou centralizado
a nossa imagem. E eu vou adicionar mais uma propriedade, que é o seu tamanho, background size. Eu vou colocar cover. Por que eu vou colocar cover? Vamos lá no navegador, vamos atualizar. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que a minha imagem ela venha cobrir o espaço total do espaço que eu defini aqui. Como eu defini a altura de 600 pixels, então ele vai cobrar totalmente esse espaço, mesmo que corte a imagem. E se nós formos aqui no nosso código, nós temos outra opção também, que é o contain. E quando nós adicionamos este valor, ele vai cobrir todo o espaço que está disponível, mas desde que não corte a nossa imagem. Então, neste caso, eu quero que continue cortando a nossa imagem para que fique um pedaço de sobrinha, tá certo? Por isso que eu coloquei background size do valor cover. Mas vamos entender em mais detalhes como funciona o background size. Então aqui temos aqui um exemplo de background size de 100% e podemos adicionar valores fixos, por exemplo, de 500 pixels. Podemos adicionar valor adaptável quando nós trabalhamos com porcentagem. Então, independente do tamanho da tela, ele vai se adaptar ao tamanho do dispositivo. E temos também valores padrão, onde nós podemos usar valor alto, que ele vai ficar automático na nossa tela. Temos o valor contain, onde ele vai continuar ali na tela, ele vai definir o máximo, ocupar todo o espaço disponível, mas só que ele não pode cortar a nossa imagem. E temos o valor cover, que basicamente ele vai cobrir todo o espaço que estiver disponível, mesmo que corte a imagem. Então podemos ver que podemos trabalhar com valores fixos, mas isso vai depender do contexto em que você esteja utilizando, porque em muitos casos, como nós trabalhamos com responsividade, onde o usuário pode usar tanto no computador, quanto no tablet, quanto em um smartphone. Então, vai depender aí se é necessário ou não trabalhar com os valores fixos. Talvez você pode trabalhar com o ícone ou qualquer outro tipo de imagens, independente do dispositivo, ele vai continuar do mesmo tamanho. Mas no nosso caso, como nós adicionamos, por exemplo, um background, onde vamos trabalhar com banner, então esse valor não é tão aconselhável. E também podemos trabalhar com valor adaptável usando porcentagem, que é muito comum de usar, onde ele vai se adaptar independente do tamanho do dispositivo. E podemos usar os valores padrão, como nós trabalhamos com cover, então ele vai trabalhar com os valores 100% independente do tamanho do dispositivo. Então é dessa forma que nós trabalhamos com o background size, tá ok? Então vamos voltar aqui no nosso código, mas antes vamos voltar lá no navegador. Então podemos ver que se ao rolar o mouse, ele não vai acontecer nada. E o que eu vou fazer aqui para dar um efeito melhor, um efeito de rolagem? Podemos ver que está totalmente parada a nossa imagem, eu não consigo rolar. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no nosso código, simplesmente eu vou duplicar aqui o nosso background, duplicando os nossos elementos. Então agora vai ter mais informações para aparecer a barra de rolagem. Vamos salvar, vamos atualizar aqui no navegador. Então podemos ver que agora está tendo a barra de rolagem. Mas por enquanto a nossa imagem está descendo junto aqui com o scroll. Então o que eu vou fazer? Adicionar propriedade para fixar a nossa imagem. E para isso é bem simples. Background, Attachment, podemos ver que já aparece aqui uma opção. Por isso que é muito importante você usar um editor de código, que ele aparece as opções. Claro que quando nós estamos aprendendo, é importante que você saiba como é que digita esses códigos. Imagine se você esteja aí editando em algum editor que não tem essa opção de mostrar sugestão de código, então você precisa saber. Mas se você já sabe, já tem um domínio, então é importante você usar um editor de código que já mostra a sugestão e isso acelera bastante no processo de desenvolvimento, tá ok? Então, como já apareceu aqui, ó, digitei as primeiras palavras, ele já apareceu a opção Attachment. E vamos ter algumas opções aqui de Fixed, Inherit, que é de herança, ele vai herdar do elemento pai, local e também screw. Basicamente, nós vamos usar o Fixed, os outros não vai fazer tanta diferença, então nós vamos usar o Fixed, que vai deixar a nossa imagem fixada. Então, vamos lá no navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aqui está a nossa imagem e agora ao rolar o scroll aqui nós podemos ver que o nosso texto ele está se movimentando, mas a nossa imagem está totalmente fixada. Olha só que efeito bacana que está ficando, tá ok? E agora que nós já entendemos como aplicar o efeito parallax, vamos continuar aprendendo o efeito parallax, mas desta vez nós vamos entender o efeito cutout reverse, onde vai aparecer o texto sobre a imagem e a imagem ele vai aparecer ali como se estivesse vazando na letra. Então vamos entender como funciona esse tipo de efeito. Então desconstruindo nosso código na parte de cutout reverse. Então nós temos aqui a nossa imagem, como nós já aplicamos anteriormente em parallax, e vamos ter simplesmente aqui uma imagem sobre a nossa imagem da águia, que basicamente quando nós rolarmos, aqui a nossa imagem que está sobre a nossa águia, ela vai se movimentar. Então basicamente esse texto que está sobre a imagem, na verdade
é uma imagem sobre a outra. A diferença é que a nossa águia, ela vai estar aplicada através do background, como eu já havia falado. Ela não vai ter a opção de salvar a imagem quando você clicar com o botão direito do mouse. E sobre esta imagem do background, nós vamos colocar outra imagem, onde vamos ter o nosso texto escrito Eagle. Então nós vamos adicionar através do elemento HTML image. Mas só que esta imagem aqui podemos ver que ela está totalmente vazada. Na verdade, o texto ela está vazada. Pode ser uma imagem PNG ou talvez você pode usar aí um SVG, que é a imagem em vetor para toda a aplicação web. Quando nós trabalhamos com edição de imagem, nós podemos trabalhar com bitmaps, que é mapa de pixel, onde nós trabalhamos ali com imagens que ela perde a qualidade, todas as imagens, fotos, se você aproximar o zoom, ela vai perder a qualidade, mas podemos trabalhar com imagens vetorizadas. Na verdade, não são fotos, mas só que imagens gráficas que são vetorizadas. Você pode aproximar o zoom, ela nunca vai perder a qualidade. E quando nós trabalhamos no desenvolvimento web, nós temos as imagens padrão, como PNG, GIF, JPEG. E essas imagens, se você aproximar muito, você vai ver várias quadradinhas que são os pixels desta imagem. Por isso que é chamado de imagens bitmap. E agora, quando nós trabalhamos com vetor na parte do web, nós usamos a extensão SVG e você pode aproximar, dar um zoom nele que nunca vai perder a qualidade. Então, no nosso exemplo aqui, eu apliquei esta imagem de escrito com a palavra Eagle e eu coloquei SVG, que é uma imagem que não perde a qualidade. É como se fosse uma imagem vetorizada para o web, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Nesse elemento aqui que tem a class banner, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a nossa class, eu vou colocar cutout, eu vou colocar reverse, e aqui dentro eu vou colocar a nossa imagem. Eu vou colocar img, eu vou colocar a fonte dessa imagem. Como eu já falei, nós podemos adicionar em algum diretório onde está o nosso arquivo no computador, ou podemos adicionar o link. Então eu vou adicionar aqui o mesmo link, só vou copiar aqui a nossa imagem e vou alterar aqui da palavra Eagle, e eu vou colocar title Eagle. Para quem não sabe, Eagle é a águia em inglês, tá ok? Então só vou colocar aqui a nossa imagem e na verdade aqui não é extensão JPG, mas sim SVG. Então aqui temos a nossa imagem que vai ficar sobre a imagem da águia. Então agora nós temos que adicionar a nossa imagem da águia aqui nesse background, tá ok? Só vamos fechar aqui a nossa tag da imagem, vamos salvar. Então podemos ver que aqui no meu editor ele parece uma opção dizendo aqui que tem um alerta dizendo que está faltando o atributo alt. O que é isso? É um texto alternativo da nossa imagem. Se porventura, quando eu estiver ali no navegador e não carregar a nossa imagem, ele vai aparecer um texto indicando o que é aquela imagem. Que nesse caso eu vou colocar título, Eagle. É obrigado a colocar esse tipo de atributo? Não é obrigado, mas se você trabalha com SEO, se o seu site é importante que apareça no mecanismo de busca, então as imagens devem conter aí o atributo alt, tá ok? E agora nós vamos adicionar as propriedades para o nosso background. Então vamos voltar aqui na parte de estilização e eu vou adicionar o BG cutout. Opa, na verdade aqui é BG e eu coloquei BF, então aqui é BG cutout e vamos colocar o reverse. E agora nós vamos adicionar as propriedades. Eu vou adicionar a altura de 500 pixels, eu vou adicionar a largura de 100% e agora nós vamos adicionar a nossa imagem da águia, que é a mesma coisa que nós adicionamos anteriormente. O URL, eu vou copiar esse link aqui, porque já foi digitado, para otimizar o nosso trabalho, então vamos copiar para ir mais rápido, tá ok? E agora nós vamos aplicar as propriedades ainda de background, eu vou adicionar o seu tamanho de 100%, e eu vou adicionar a sua posição, background position, eu vou colocar centralizado, assim como aplicamos anteriormente. E agora nós vamos adicionar o background attachment, nós vamos colocar fixed também, porque eu quero que a imagem da águia fique totalmente parada no fundo enquanto nós movimentamos a nossa imagem de texto. Então basicamente é isso. Então vamos lá no navegador e vamos ver como está ficando aqui os nossos efeitos. Vamos atualizar essa tela. Olha só que bacana que ficou o nosso efeito. Na verdade aqui nós temos duas imagens da nossa águia. Como nós aplicamos o background attachment fixe, então ele ficou parado aqui no mesmo local. Então por isso que quando nós movimentamos, temos o nosso texto que está movimentando, que você pode estilizar, aplicar propriedades CSS para ficar um design mais bonitinho. E em seguida nós temos aqui a nossa imagem do SVG, onde está sobre a imagem da águia. Então basicamente isso que nós fazemos com o efeito Parallax, onde aprendemos a aplicar dois tipos de efeito,
mas que basicamente a imagem fica parada. Temos outros tipos de efeito onde podemos aplicar aqui um efeito onde que a página ela vai mais rápida e a imagem fica mais devagar no fundo, subindo também, ou podemos fazer o inverso, onde subimos com uma certa velocidade e a imagem sobe com mais velocidade e assim por diante. E outros tipos de efeito, ao subir a página, a imagem desce, fazendo um efeito contrário. E temos outros tipos de efeito também, onde ele vai se comportar de acordo com o movimento do mouse, mas só que assunto para outra aula. Se você quer aprender mais sobre os efeitos parallax, então deixa nos comentários, onde eu posso criar aulas mais específicas ensinando vários tipos de efeito parallax. Ou você pode deixar nos comentários qual efeito parallax que você quer aprender. Então eu vou trazer aqui para o canal, também para a página no Facebook, onde eu vou te ensinar de forma bem simples como nós podemos aplicar esses tipos de efeito, beleza? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Então eu te espero na próxima semana.